Bom dia! Estamos alegres porque estamos na nossa escola dominical online e vamos estudar a Palavra de Deus. Felizes por aqueles que já estão há algum tempo conosco estudando a Bíblia e pelos novos. Todos sejam bem-vindos. Vou convidá-los a abrirem as suas Bíblias hoje, lá no Velho Testamento, no livro de 1 Reis. 1 Reis, lá no Velho Testamento. E nós vamos ler parte de 3 capítulos. O capítulo 16 inicialmente, depois o 17 e depois o 18. 1 Reis, capítulo 16, depois o 17 e o 18. Bíblia aberta. Nós vamos estudar hoje coragem para vencer. Vamos estudar coragem para vencer. Vamos ler o texto. E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Agora no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 7. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-se junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E, agora no capítulo 18, de 1 Reis, de 17 até 21. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora, pois, envia ajunta todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, seguiu, porém o povo lhe não respondeu nada. Após termos lido a palavra de Deus, vamos pedir a Ele a orientação para o estudo. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti honramos, a Ti glorificamos, porque Tu és o nosso Deus. E nesse instante, ó Pai, queremos pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração através da Tua palavra. Me prepara para esse ato, me purifica para esse ato, Senhor, e que haja alimento que carecemos para o nosso crescimento espiritual. Nesse instante, ó Pai, intercedemos por aquelas pessoas que carecem da ação Tua, da sua parte física e espiritual. Vem, Senhor, cuidar de Heloísa, vem, Senhor, cuidar de Isabel, vem estar com as irmãs Fernandes, e seja, ó Pai, com a família do Cleiton, especialmente a sua filha,
Beatriz, que passou por um acidente, e o seu amigo Patrick. Que a tua graça seja com todos eles e que eles possam serem agraciados com a tua presença, com a ação do teu Santo Espírito, e que o Senhor possa estar atuando em toda a meditação, todo o tratamento, e que em breve possamos vê-los saudáveis, firmes e louvando o Senhor. Agradecemos por esse momento e nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Coragem para vencer. Quando nós olhamos para esse texto bíblico em 1 Reis, nós temos o contato com o reino de Israel. Todos nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul, 40 anos, depois veio Davi, 40 anos, depois veio Salomão, 40 anos. O Reino Unido praticamente foi 120 anos. Mas infelizmente, quando chegou o período de Salomão, a crise era muito forte em todos os sentidos, e especialmente econômica. E o povo queria que não houvesse mais tantos impostos, que não padecessem aquela situação, porque sempre é o povo que paga os impostos dos soberanos. E nesse período, infelizmente, houve a ruptura. O filho de Salomão, Roboão, não os ouviu. E 10 tribos seguiram a Jeroboão e formaram o reino de Israel. E 2 tribos, continuaram com Roboão. E é triste a gente olhar a tragicidade dos 2 reinos. Todos os reis, melhor dizendo, não serviram a Deus de todo o coração. E se a gente olha, Roboão foi mal, Abias foi mal, agora veja bem, tivemos Asa, que foi bom, Josafá, que foi bom. Isso no reino de Judá. Jeorão, mal. Acasias, mal. Atalia, muito mal. Joás foi razoável. Amazias foi razoável. Uzias, razoável. Triste a biografia desses homens. E no reino de Israel, que nós vamos localizar agora, Jeroboão foi mal, Nadab foi mal, Baasa foi mal, Édela foi mal, Zinho foi mal, Omri foi mal, aliás, muito pior. E Acabe, o rei que nós vamos falar dele nesta manhã, conhecido como o pior. E Acasias foi mal, Jorão foi mal, Jeú, e assim por diante. É uma imagem totalmente triste nesse momento histórico de Israel. Por quê? Deus chama, nesse momento, a um alerta de Deus para que haja arrependimento. No texto que nós lemos, é o profeta Elias chamando o povo ao arrependimento. E Deus é maravilhoso porque, em todos os momentos, Ele sempre manda os seus profetas para alertar o povo, para o povo arrepender-se e voltar-se para Deus. E nesta hora, de forma urgente, no reino de Acabe, Deus levanta Elias. Se olharmos biblicamente, ele não é de uma família sacerdotal, ele não era da tribo de Levi, ele é um desconhecido. Ele vem de uma cidade de Tesbi, ele é tesbita, vem de Tesbi, uma cidade totalmente inexpressiva, de uma família desconhecida. E Deus levanta esse homem, não é? Para que alertasse ao povo ao arrependimento. Deus sempre manda os seus emissários para que alerte o povo a se voltar para Deus, arrepender-se, mudar de vida e voltar-se para Deus. E Elias vem nesse momento, usado por Deus nesse momento histórico de Israel no reino de Acabe. O seu nome, Elias, é Meu Deus é Jeová, ou o Senhor é o meu Deus. Por quê? Sem medo nenhum, mandado por Deus, capacitado por Deus. E observamos que ele começa o seu ministério no palácio, no contato com o rei. Muitos de nós somos pregadores e jamais passamos a vida inteira e nunca pregaremos no palácio. A primeira missão dele foi ir alertar o rei Acabe, e a sua esposa Jezabel. Jezabel não era de Israel, era sidônia, e Acabe casou-se com ela.
ela era uma mulher totalmente idólatra, uma mulher voltada para Baal. Ela introduziu o culto de Baal em Israel, à base da força, matou todos os profetas de Deus nesse período. Era uma mulher dominadora, era uma mulher que praticava feitiçaria. E essa mulher, casada com Acabe, o influenciou a tal ponto de transformar Israel um momento difícil, que Israel passasse por essa crise espiritual. E Elias vem para falar a eles, sem medo, alertá-los ao arrependimento. Observemos que Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel, influenciado principalmente pela sua esposa Jezabel. E praticamente a idolatria estava instalada, né? As maldades eram feitas terrivelmente nesse período. E observamos lá em 1 de Reis, capítulo 16, 31, que as suas ações eram tão más que provocaram a seca em Israel. E ele colocou o profeta Elias para confrontar a ação daquele rei que não adorava o Deus verdadeiro, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Por quê? Coragem para vencer. É o que Elias se defrontou ali naquele momento. Ele se depara com algo que teria que ser mostrado o erro do rei e da sua esposa Isabel. E o primeiro ponto importante, coragem para vencer, o casamento de Acabe com Jezabel. Primeira coisa, consequências erradas. Influenciado por Jezabel, que era Sidônia, adoradora de Baal, o próprio rei introduziu em Israel. E ele já cometeu um erro de se casar com a princesa do rei de Sidom. Cometeu um erro, né? Nós bem sabemos que Deus não aprova a união de pessoas que não servem de todo o coração. E Jezabel incitou tanta maldade que ele chegou ao ponto dela se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Observamos isso, né? Toda a biografia de Jezabel, como rainha ali em Israel, ela destruiu os profetas do Senhor, ela ameaçou a vida de Elias, ela ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. O marido queria a vinha que estava ao lado do palácio. Ela introduziu mentiras e tal, fake news, e acabaram matando Nabote para que o próprio marido Acabe ficasse com a vinha, praticou prostituição, feitiçaria. Então era com essa mulher que o rei Acabe era casado, e ela teve uma influência muito grande para que a idolatria, que o povo se afastasse de Deus, e usou da força para introduzir Israel o culto a Baal. Vejamos que essa rainha perversa, terrível, ela teve também um fim trágico. O próprio profeta Elias, homem de Deus, disse a ela que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam por causa da sua maldade e a abominação contra a justiça do Senhor. Nós bem sabemos que a pessoa pode agir contrário a Deus, pode levar o povo à prática do mal, como era o reino nesse período, o reino de Acabe, influenciado pela sua esposa, porque praticamente era ela que mandava no reino, era ela que dominava e praticava todas essas atrocidades. Mas veja bem, o profeta Elias a confrontou, dizendo que ela não seria sepultada, mas ela seria realmente devorada por cães. E de fato isso aconteceu, tristemente, porque ela não ouviu a voz do profeta. E aprendemos o que aí nesse momento? Primeira lição: Deus é rico em misericórdia, Ele está sempre extensivo com o seu amor, mas Ele age contra aqueles que perseveram em manter-se na prática do mal. Elias alertou, tanto Acabe quanto Jezabel. Alertou Jezabel, ela continuou na prática do mal, ela o perseguiu, ela perseguiu os profetas do Senhor, ela não andou nos caminhos do Senhor, e infelizmente ela teve um fim trágico. Então, aqueles que não servem a Deus, que não andam no caminho de Deus, praticam o mal. No momento certo, Deus age
Deus opera e, infelizmente, Jezabel, segundo a profecia de Elias, ela foi comida, ela morreu e o seu corpo foi comido por cães. Não foi sepultada, conforme a profecia de Elias, confrontando-a contra a sua maldade. Mas vejam bem, coragem para vencer. Elias também, naquele período, usado por Deus, prevê uma grande seca naquele período. E por quê? A intervenção divina, porque a idolatria, e a atrocidade era algo assim, considerado e feito pelo rei Acabe, o pior rei de Israel. Ele deixou de servir a Deus, e quando a pessoa deixa de servir a Deus, ela passa para caminhos que não agradam o Senhor. E o profeta Elias confrontou esse rei e deu uma sentença a ele, que não iria chover de maneira nenhuma durante 3 anos, enquanto eles estivessem ali, naquela idolatria, servindo a Baal. E observamos no capítulo 17, o versículo 1, a colocação de Elias para o rei Acabe. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos. Foram 3 anos em que não caiu nada, nem orvalho nem chuva em Israel. Por que isso? Porque o Baal, que era o Deus adorado ali, colocado por Jezabel para o povo, obrigando o povo a servi-lo, era o Deus da fertilidade, é o Deus que dava fartura. E como é uma região agropastoril, a região padeceu por completo, porque Deus, mostrando que não era Baal que tinha o poder de dar a eles a fartura nas plantações, abençoando os seus rebanhos, era o próprio Deus verdadeiro. Então, durante 3 anos, eles puderam sentir que não era Baal que estava agindo ali, era o próprio Deus. E Elias orou. No texto do passado, de 1 de Reis, nós não temos esse registro, mas em Tiago, ele registra que ele orou 3 anos, ele orou, e Deus deu a ele a orientação de que eles não teriam orvalho nem chuva durante o período de 3 anos. E veio a seca naquela região. E até que eu diga para que ele velhe a chuva, e até o momento que ele orou novamente, e Deus voltou a derramar o orvalho, a chuva em Israel, para quebrar a ideia de que Baal, a quem eles adoravam ali, era o Deus que daria fartura. E ali mostrou que Baal não tinha poder nenhum para abençoá-los, como era pregado por Jezabel ao povo, levando o povo à idolatria. Observamos que, agora no capítulo 19, versículo 2, aí ela mandou o mensageiro Elias com o seguinte recado. Ela também era terrível. E olha o recado que ela mandou: que os deuses me matem se até amanhã essa hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Ela deu uma sentença de morte para Elias. Observemos que o preço da obediência, é algo muito especial. No caso de Elias, ele teve que enfrentar a dificuldade de água e alimento e fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Deus o protegeu, Deus o guardou da ação maligna do rei e da sua esposa. Entretanto, apesar das dificuldades às quais passou, ele teve o cuidado de Deus. Deus jamais desampara os seus servos. E quem anda na verdade enfrenta problemas, enfrenta dificuldades, mas o Senhor está com a pessoa, a auxilia e acompanha e a protege, como aconteceu com o profeta Elias, o preço da obediência. Em 1 de Reis, capítulo 17, 6, nós temos aí o cuidado divino para com a sua vida. Os corvos lhe traziam pão e a carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Ainda havia água, um filete de água naquele riacho, onde ele foi levado por Deus, e os garçons, corvos, vinham e o serviam ali naquela hora que ele tanto precisava.
Deus sabe da nossa necessidade e jamais nos desampara. E em relação a Elias, esse milagre aí, todo especial. E no capítulo 17, versículo 9, agora, levanta-te e vai para Sarepta. Então veja o cuidado de Deus. Primeiro Deus o coloca ali escondido. Agora Deus o leva para outro lugar. Sarepta quer dizer fogo. Agora ele traz o profeta para a convivência com o povo. E vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que ele sustente. É tão bom ver o cuidado de Deus. Agora é uma mulher viúva que vai sustentá-lo ali, naquele lugar. Deus providencia os meios para cuidar dos seus servos, principalmente aqueles que andam em obediência a ele, como era o caso do profeta Elias. E esse preço da obediência de Elias, ali naquele momento, ele tem a alegria de receber o alimento do próprio Deus. É o milagre de Deus. Também, quando a água do ribeiro de Queres secou, o Senhor usou uma viúva em Sarepta para sustentá-lo. Deus jamais desampara os seus servos. O mais importante para o Senhor é que o servo confie nele, não na sua provisão. Aí Elias praticamente dependia do auxílio divino. E o mais importante para Deus é a sua confiança nele. E é isso que ele quer de nós. Confiar quando nós temos provisão, temos sustento, temos salário é fácil. Mas confiar em Deus nas horas em que tudo isso desaparece, por que Deus permite a situação a Elias e a nós também? É para dependermos não da provisão, mas é dependermos do provedor. Confiar no provedor, que é o nosso próprio Deus. E, veja bem, Deus sempre cuida dos seus. E na casa da viúva, Elias realizou um milagre. Chegou lá, a viúva tinha tão pouco, farinha e azeite. E ali naquele lugar, é uma história muito maravilhosa. Naquele lugar, Deus fez um milagre. Não faltou nem farinha e nem azeite. Deus fez um milagre diário ali. Diariamente Deus operou. Sustentou a viúva, o seu filho, e sustentou também Elias. Naquela hora toda especial. Diariamente eles tiveram. Não faltou a farinha e nem o azeite para o alimento deles. É o cuidado divino. E essa história mostra o quanto Deus cuida daqueles que preferem a sua verdade e defendem a causa da viúva e do órfão. Aqueles que vivem a palavra de Deus, jamais Deus os desampara. O próprio salmista nos coloca que fui moço e agora sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência, o salmista Davi. Ele não desampara os seus. E Deus faz um milagre terrível, maravilhoso, estupendo, para auxiliar Elias em sua carência e necessidade ali, naquele momento, na casa daquela viúva. Em Deuteronômio capítulo 10, 17, nós aprendemos algo importante, o cuidado de Deus. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita o suborno. O nosso Deus é todo especial, Ele cuida de nós, Ele zela de nós, e Ele faz milagres onde nem se espera. Veja bem, atendido por corvos, cuidado por corvos ali, trazendo alimento. Uma viúva que não tinha nem os próprios recursos para sustentar, ali Deus opera o milagre, e ela tem a oportunidade de conhecer o poder de Deus. E na casa daquela viúva, o filho vem a falecer, e Elias tem a oportunidade de fazer algo que nunca foi feito, nenhum relato bíblico: ressuscitar o filho daquela viúva ali em Sarepta. E ali a própria viúva reconhece que realmente ele é um homem de Deus, que o que ele fala, ele é boca de Deus, e Deus opera maravilhas ali naquele lar, naquela família, e ela pode perceber a grandeza do nosso Deus. E Elias ali operou maravilhas, ressuscitando pela primeira vez. A gente vê no Velho Testamento algo que nunca tinha existido antes, a ressurreição. E ele pede a Deus, ele confia em Deus, e Deus usa, e ele ressuscita aquele jovem, e mostra àquela viúva que realmente era um homem de Deus, e que o poder de Deus, e que na boca dele está a palavra de Deus. Mas vejamos que
A segunda lição que aprendemos: coragem para vencer. Por quê? O Senhor sempre cuida de seus filhos. Não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá todas as suas necessidades, Deus suprirá todas as nossas necessidades. Mas vejamos que coragem para vencer. Terceiro ponto importante: o encontro de Elias com Acabe, com o rei. Nesta parte, já agora no capítulo 18, o versículo 17. Quando viu, Elias disse, olha bem o confronto dele ali: és você mesmo perturbador de Israel? As pessoas não gostam da verdade. As pessoas lutam contra a verdade. As pessoas tentam eliminar todos aqueles que falam a verdade. Causam um dissabor. E ele já tinha até um apelido, porque Acabe não deixou de persegui-lo. Acabe mandou procurá-lo tanto em Israel quanto em nações vizinhas, tanto Acabe quanto Isabel, para matá-lo. Mas, veja bem, Deus cuidou dele. E ele já tinha até um apelido: o perturbador de Israel. A pessoa que diz a verdade, realmente as pessoas colocam apelido, não querem perto, não gostam da verdade, as pessoas preferem a mentira, né? Preferem as fake news. No versículo 18, agora do capítulo 18, ainda, ele responde a Acabe: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Deus é tão maravilhoso, porque quando nós cometemos algo errado, que não agrada ao Senhor, pecamos contra Deus, Ele sempre manda o seu servo nos alertar. Nós temos a orientação de Deus sempre. E é o que aconteceu ali em Israel. Deus levantou esse homem totalmente desconhecido, que era o profeta Elias, para ser usado por ele ali e acordar o rei, falar contra a sua esposa, alertar o povo de Israel. Mas nós estávamos diante, e Elias estava ali diante de um rei de coração endurecido. Acabe, mesmo com todas as vezes que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, não é? Ele não reconheceu o seu erro, ele não reconheceu a sua falta. Dirigiu Elias com a palavra de acusação, né? Ele acusou Elias. Ele não estava interessado em ouvir a voz de Deus, porque na verdade nós ouvimos um provérbio antigo, né? A verdade é como um diamante, na mão brilha, tirada no rosto fere. As pessoas não gostam da verdade, e é o que aconteceu com Acabe. Ele era um perturbador, ele não tinha a palavra de Deus, ele não ouviu a voz de Deus. O coração dele estava endurecido, e o coração de Acabe estava tão duro que, por causa do seu pecado, o pecado realmente nos afasta de Deus. O pecado, ele faz com que o homem não ouça a voz de Deus, e não havia mais jeito de voltar atrás e rever toda a sua situação. Mas nós sabemos que há esperança. Quando o Senhor fala conosco, nos alerta, mostra os nossos erros, é para que haja arrependimento. O Senhor tem prazer em que as pessoas se arrependam, mudem de vida, não é? O perdão de Deus é maravilhoso, e Ele nos perdoa, né? Nos perdoa os nossos pecados quando nós confessamos, pedimos perdão a Deus. Mas Acabe já estava longe demais, estava distante demais do Senhor. Ele não ouviu o alerta de Deus através do profeta Elias. Mas vejamos que a sequidão espiritual do rei era terrível. Sempre que alguém se torna um pecador costumaz, né? De modo que não mais discerne os inteiros do próprio coração. E como aconteceu com ele ali, algo muito grave, né? Ele estava numa sequidão espiritual. A pessoa que está seca espiritualmente é terrível, né? Mas Deus pode realmente restaurar as pessoas com o seu poder. Deus pode transformar. Mas a sequidão de Acabe era tão grande, ele tinha feito o povo andar em caminhos errados, ele havia se envolvido com Jezabel, que o incitara, aquela mulher que não servia a Deus, e praticava maldades de todos os tipos, era até feiticeira. Ele havia sido manipulado por ela, e nesse aspecto ele se deixou levar
e acabou nessa sequidão espiritual, que ele não ouviu a voz do profeta Elias, conclamando ao arrependimento, tanto dele quanto do próprio povo. E essa sequidão espiritual é pior que não somente, que não somente ele era apóstata e sofreu as consequências, mas todas as pessoas que dependem dele também sofreram as consequências. Porque na verdade não só ele abandonou a Deus, mas ele levou o povo a abandonar a Deus. E trouxe consequências graves a Israel. Crise em todos os sentidos em Israel, tanto material quanto espiritual. Em 1 Reis 17, 1, nós temos aí: então, certo como ouvi o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E nessa parte do texto nós percebemos que Elias era um homem de oração. Por quê? Não há registro do Velho Testamento nessa parte do livro, mas Tiago, capítulo 5, ele nos alerta que Elias orou, orou, era um homem de oração. E o poder está na nossa vida através da oração. Nós muitas vezes pregamos maravilhosamente, falamos, mas nós também, ao mesmo tempo, temos que ser pessoas de oração, buscar o Senhor, sermos íntimos de Deus. E Deus mostrou a Elias, ali naquele momento, interviu na natureza, Deus interveio na natureza para mostrar que o povo de Israel não era dependente de Baal, ao qual a idolatria era proclamada, mas era do Deus verdadeiro. E ali mostrou, depois Elias orou novamente e choveu. Orou e intercedeu, porque tudo era plano de Deus, propósito de Deus, que todas as coisas acontecem com propósito, com planos de Deus. Era acordar o povo a se voltar para ele. Mas Acabe, infelizmente, não se voltou para ele, e todos aqueles que seguiam Acabe também não se voltaram para o nosso Deus. Mas é interessante observar, quando nós vemos em 1 Reis, mesmo no meio daquela perseguição religiosa dos que serviam a Deus, havia 7.000 pessoas que não se dobravam a Baal. Havia no meio do povo 7.000 pessoas que não dobravam ao Senhor. Sempre tem os seus, os escolhidos de Deus estão ali presentes. E Deus operou algo tão especial ali, naquele momento em que Elias convocou todos os profetas que não eram do Senhor, Osias era também de Baal, e ali colocou o altar e Deus derramou, caiu fogo do céu no altar de Elias, e ele eliminou todos aqueles profetas que não serviam a Deus, mostrou o poder de Deus. Mas ele era um homem de oração, e ele orou, não choveu 3 anos. Em 3 anos eles ficaram sem chuva, seca, geral. Depois orou novamente, Deus operou ali, mostrando que ele é o Deus Todo-Poderoso, e não Baal a quem eles estavam a servir. A terceira lição importante, coragem para vencer, demonstrada por Elias. A seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. E é fundamental a nossa vida, a nossa intimidade com Deus. Devemos ler a palavra de Deus e orar. Na mesma proporção que lemos a Bíblia, devemos estar em oração, muito mais em oração. A oração é fundamental. Se nós olharmos a palavra de Deus, Elias e os outros servos de Deus, a oração era o ponto-chave. Sem falar de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, que era uma vida de oração, e muita oração. Quanto mais intimidade com Deus, mais Deus nos usa para os seus propósitos. E assim aconteceu com Elias. Concluindo, meus prezados, primeiro ponto importante: coragem para vencer. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, ao permitir a exortação de Elias para o retorno aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Todos aqueles que não têm a bênção de Deus, todos aqueles que não servem a Deus, terão dificuldades. Porque o mais importante
é ter a bênção de Deus. E para Deus, Ele é o dono de tudo, é o dono da prata, do ouro. O mais importante, Ele não é as coisas que temos, que recebemos, mas o mais importante para Deus é o nosso coração. E Ele não importa. Ele não importa, porque Ele é o dono de tudo. O que Ele quer é que nós o sirvamos de todo o coração, como fez Elias. Serviu ao Senhor de todo o coração, mesmo em meio às dificuldades materiais. Mas ele era rico espiritual para com Deus. Acabe era rico materialmente, mas era uma pobreza espiritual para com o Senhor. Cuidado com a ignorância e a sequidão espiritual. Temos que estar atentos a isso. Nós estamos sendo alertados a ter uma vida séria com Deus e Ele nos dá a sua vitória. E atentos que Deus nos convoca ao arrependimento. E deixando bem claro, Elias, Enoque primeiro e Elias, por essa vida dedicada ao Senhor, ele não passou pela morte. Isso é algo todo especial, maravilhoso. Elias foi levado para o céu. Ele estava junto de Eliseu ali, que o auxiliava naquele período, e veio uma carruagem de fogo. E foi levado Elias para o céu, para a presença de Deus vivo, por causa da sua fidelidade, da sua firmeza, da sua convicção, da sua dependência do nosso Deus. E por isso eu gostaria de convidá-lo recebemos de Deus toda a força do poder para vencer as dificuldades, as lutas. E se você não está andando nos caminhos do Senhor, se você está em pecado, é hora de você voltar-se para Deus. Ele está chamando você ao arrependimento. Porque o Senhor Deus, Ele deseja que a gente se arrependa dos nossos pecados, peçamos perdão a Ele. E eu queria convidá-lo nesta parte da mensagem no final, como Elias convidou Acabe e Jezabel e o povo para arrepender-se, mudar de vida, fazer a vontade de Deus, eu gostaria de convidá-lo também a arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, entregar a sua vida a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, que você passe a gozar dessa vida plena e possa um dia estar com Elias no céu, gozando da vida eterna. Se você gostaria de fazê-lo, eu vou orar por você nesse momento, orar pela sua vida, e basta apenas pedir perdão pelos seus pecados, arrepender-se por eles, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E Ele será o dono da sua vida, e o Espírito Santo passa a morar na sua vida, e você vai gozar dessa alegria, dessa paz indescritível, que tem aqueles que já têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos orar nesse instante. Pai amado, quão bom é termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E nesse momento, ó Pai, em que a palavra nos chama ao arrependimento, exemplo de Elias, chamando Acabe e Jezabel, que não se arrependeram dos seus pecados, não se voltaram para Deus e tiveram as suas consequências. Nesse momento da manhã, estamos estudando a tua palavra e que o Senhor tocou nos corações daqueles que estão longe do Senhor, estão secos espiritualmente. O Senhor possa estar transformando, mudando, operando. Eles estão nesse momento entregando as suas vidas a Jesus, estão pedindo perdão pelos seus pecados, estão arrependidos de tudo que fizeram e hoje o recebem como seu Senhor e Salvador. Que o Senhor os abençoe nessa decisão, que o Espírito Santo possa habitar nos seus corações, que eles possam ser enchidos pela tua graça, pelo teu poder, que eles possam gozar a certeza da vida eterna e da tua presença nos seus corações. Abençoe-os, ó Pai, guarda-os, proteja. Esses, ó Pai, especialmente com aqueles que já estiveram conosco, partilhando da palavra e hoje estão longe, assim como o filho próprio voltou, eles possam se voltar a Deus e possam estar novamente partilhando da tua graça, do teu poder. Nos abençoe, ó Pai, abençoe a todos que estão nesse instante estudando a tua palavra e ouviram a tua palavra e o receberam como seu Senhor e Salvador. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Para terminar a escola dominical, nós vamos cantar um hino. E vamos tributar ao nosso Deus, ao Deus de Abraão. Ao Deus de Abraão louvai, no vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu,
Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus, por se jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Que Deus nos abençoe no estudo da palavra, e agora vamos cantar o hino para encerrarmos a nossa escola dominical online. Seu